colocar-me aqui uma questão de umas questões relacionadas e que tem muito a ver com o percurso que também já fizemos aqui todos em conjunto. Eu fui durante muitos anos vereadora da Ação Social aqui na Câmara e nós trabalhamos juntas muito nessa área e nunca deixa de ser uma prioridade. E eu, ainda há pouco, na primeira pergunta, quando o Júlio me falava das novas competências das autarquias e aquilo que se pretende fazer pós-2017, eu evidenciei a área social porque penso que não pode deixar de ser uma prioridade, como tem sido ao longo dos anos em Matosinhos. Nós temos instrumentos únicos com uma qualidade e com um rigor que nos permitem planear o trabalho de outra forma, porque temos planos de desenvolvimento social construídos com base no trabalho do próprio Conselho Local da Ação Social, onde nós já trabalhamos muito. Há um conhecimento muito rigoroso, muito detalhado dos problemas do Conselho e também já se venceram muitas etapas. A professora Júlia, para quem não sabe, é uma das pessoas mais antigas, que é fundadora da ADEIMA e que trabalhou muitos anos no programa Reagir e, portanto, conhece bem aqui a comunidade de Matosinhos. E nós já vencemos muitas etapas, já não estamos no limiar de combate à pobreza, que estávamos no tempo em que a professora estava aqui a dar ainda as aulas no Conselho, mas sem dúvida conhecemos todas algumas áreas em que é preciso trabalhar. E eu olho para estes desafios de uma forma que tem a ver também com as novas respostas que nós temos à nossa disposição na sociedade atualmente. Nós temos a resposta que é dada por programas como as Smart Cities, em que é possível a um gestor ter um panorama, um diagnóstico de todos os problemas através no nosso tempo, digo assim. Nem sabíamos bem que tipo de equipamentos existiam no Conselho, quais as respostas. Frequentemente havia um pedido para creche e haviam creches muito próximas e outras zonas do território onde isso não existia. Já recentemente isso foi corrigido e nós agora temos de ir além. Nós sabemos que, através de respostas inovadoras, é possível, por exemplo, aquele trabalho que faziam antigamente ser feito através de postos virtuais de explicações que permitirão o combate ao insucesso escolar, que é ainda acentuado. Nós podemos fazer esse tipo de trabalho em rede, também usando esse suporte informático, fazendo com que centros de professores possam disponibilizar o seu conhecimento para grupos de população mais excluída. Sabemos que os jovens também não se revêem no sistema tradicional de ensino, e a Celestina falava na necessidade de qualificar. Nós não podemos utilizar o currículo de sempre, o padrão que vem do Ministério da Educação para Lisboa e aplicar em jovens de alguns territórios, como aqui próximo, nas áreas de intervenção. Não vou identificar nenhuma para não cristalizar a mensagem, mas sabemos que há zonas bem identificadas e não é a resposta tradicional. Já recentemente foram testadas novas respostas e sabemos que é por aí que temos de continuar a caminhar. Conseguimos uma resposta integral ao nível das respostas da primeira infância, ao nível das necessidades da primeira infância, porque Matosinhos tem uma cobertura integral do pré-escolar. Qualquer pessoa aqui em Matosinhos precisa colocar o seu filho no pré-escolar, tem uma resposta no setor público, não precisa ir para os colégios privados, pode fazê-lo porque essa oferta não é necessário. A resposta ao nível do ensino básico também é total, mas há ainda, cada vez de uma forma mais preocupante, um número muito significativo de jovens que abandonam a escola, que não têm idade para ir trabalhar. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens está recheada de sinalizações de crianças que nem podem estar no sistema de ensino, nem podem ser colocadas no mercado de trabalho, ou nós somos capazes de criar respostas inovadoras e de apanhar estas crianças. Como o professor Correia Pinto conhece bem, a Escola Segunda Oportunidade foi um exemplo que há em Matosinhos de como trabalhar isto. O presidente Guilherme Pinto era presidente da rede europeia deste tipo de escolas, porque percebeu que há uma nova forma de responder às necessidades, cativando os jovens, fixando-os no seu território, não havendo a necessidade de, ou muito precocemente também, emigrarem ou fugirem do sistema de ensino. É possível continuar a trabalhar com esses jovens, qualificá-los e depois a aposta, como temos aqui realidades de cooperativas de ensino que dão respostas, e a senhora diretora do Centro de Emprego sabe bem as necessidades que há no Conselho. Há muitos anos que Matosinhos tem ao nível de emprego uma necessidade evidente quando olhamos para os números. Há um número significativo de pessoas que estão à procura de emprego e há um número significativo de empresários que têm ofertas de emprego, mas há um grande desfazamento entre procura de emprego e oferta de emprego. E o que é preciso é nós cruzarmos, vermos onde estão as necessidades e fazermos formação à medida para estes jovens. E não é preciso que haja escolas de grande dimensão fora do Conselho. Nós próprios temos parceiros aqui que
podem dar essa resposta. E só começando desde a primeira infância até ao final do período de formação dos nossos jovens é que podemos prendê-los, cativá-los para o nosso território, para a nossa economia. Estamos a falar da gastronomia, do turismo, mas também ainda setores como o setor das telecomunicações, que em Matosinhos é muito importante, como setores tradicionais, como o têxtil, que também existe em Matosinhos. Portanto, há uma resposta, uma oferta muito alargada e o que temos de fazer na rede mais fina é aproximar a oferta da procura do emprego, qualificar as pessoas, só qualificando é que elas se tornam mais competitivas. É também uma política defendida pelo Governo Central que não vai pela baixa dos salários, mas sim pela qualificação, e Matosinhos também tem condições para oferecer esse mercado de trabalho mais qualificado com rendimentos superiores que permitirão o desenvolvimento do nosso concelho como nós preconizamos. E, naturalmente, é uma área que também me é muito querida e que merece uma atenção cada vez maior da nossa parte. Não falaram disso em concreto, mas eu sei que pensam assim também, que tem a ver com as questões do envelhecimento e do isolamento das pessoas. Matosinhos, tal como o resto do país, tem uma população crescentemente envelhecida. Essa população envelhecida tem também, na sua maioria, baixos rendimentos, tem uma situação financeira mais debilitada e, portanto, é necessário um reforço do apoio público para que as pessoas possam continuar a ter dignidade de vida. E isso consegue-se através de várias respostas. Não só ao nível da habitação social, em que Matosinhos é também exemplo, temos habitação social até partilhada, as novas experiências de partilha de habitação entre pessoas necessitadas, não é uma habitação para cada caso, pode haver uma resposta para várias situações num único espaço, mas também as respostas ao nível do convívio intergeracional, as pessoas mais jovens que estão sozinhas e precisam de apoio, as pessoas que estão nos centros, como a da doutora Noémia, as jovens que precisam tanto de um acompanhamento parental e que não têm, e pessoas mais velhas que estão isoladas, não só pessoas que têm dificuldades financeiras, mas também pessoas que não têm família próxima e que estão numa situação de abandono, que também podem acompanhar os mais jovens. Isso são experiências para as quais nós temos de caminhar. E complementar isto com respostas ao nível da saúde. E uma área muito importante que a autarquia, o Dr. Guilherme Pinto, lançou muito ainda recentemente, foi uma experiência que tem a ver com o acesso aos medicamentos, que sem dúvida que é uma grande parte da despesa dos nossos idosos, e que a Câmara tem também um novo projeto que permitirá a todos, independentemente da sua situação financeira, ter acesso à medicação melhor, à medicação específica para o seu problema de saúde. E, portanto, é numa visão integrada, com base no Plano de Desenvolvimento Social e suportando-nos no trabalho dos parceiros do Conselho Local da Ação Social, que nós seremos capazes de fazer isso. Estamos, felizmente, num nível avançado da nossa intervenção. Temos de continuar a melhorar as condições dos que vivem em Matosinhos, todos, independentemente da sua situação familiar, económica, financeira ou grau de habilitação. O senhor Modesto, vamos ser Modesto, eu já conheço felizmente os seus contributos, há muito tempo que sigo aquilo que escreve ou que diz nas Assembleias Municipais, já nos cruzamos muitas vezes, sei que tem essa preocupação muito centrada nas questões do turismo e que já fala há muito tempo da necessidade de enquadrar o terminal de passageiros aqui na comunidade. São tudo desafios interessantes que nos deixa, mas eu queria dizer que eu que venho de Lisboa ao fim de semana, muitas vezes, para estar em Matosinhos e gostava de ficar em casa a estudar, acho que há montes de coisas que me tentam para ir para a rua em Matosinhos e tenho sempre muitas coisas, muita atividade para fazer cá. No verão tenho naturalmente as praias, que são das melhores, todas têm bandeira azul, ainda há pouco tempo. Há uns anos atrás, se estivéssemos numa reunião desta, já toda a gente tinha falado da qualidade da água do mar e da necessidade de limpeza das praias. Isso parece que já foi há muitos anos atrás, mas não foi. Quando o Dr. Guilherme Pinto era vereador do Ambiente, tinha essa grande preocupação, que era de vez em quando vinha uma notícia sobre uma praia que tinha sido encerrada porque havia um efluente que lançava aqui na praia de Matosinhos. Isso agora, felizmente, está ultrapassado. As nossas praias são das melhores do país, em nível a qualidade da areia, a qualidade das águas. As nossas quintas, que são sempre um polo de atração, e a atividade cultural que é intensíssima. Eu, como digo, muitas vezes não consigo acompanhar as iniciativas todas, porque elas são muitas, e nós não temos de competir com o Porto. Eu acho muito saudável que o cidadão de Matosinhos também possa frequentar as atividades culturais do Porto. Não devemos viver num clima de competição bairrista que não leva ao vencimento de ninguém. Nós temos de ter uma visão integrada, cosmopolita, metropolitana, e Matosinhos bate-se muito a esse nível. Quer pela gastronomia, quer pela qualidade cultural, pela qualidade turística,
mas sobretudo também pelas suas gentes. E é importante que nós, quando nós podemos almoçar aqui em Matosinhos, podemos percorrer as ruas, contactar com as pessoas. Aqui estamos a falar da cidade de Matosinhos, visitar o mercado já não é só ir comprar peixe, é também ter um espaço de design. Há uma nova aposta cultural e eu julgo que temos um caminho para cada vez mais vender os matosinhenses em Matosinhos. Quando a Casa da Arquitetura abrir ainda este ano, será um polo de atração que trará não só pessoas de Matosinhos, mas de todo o país e, portanto, é um caminho que não se faz rapidamente. Não. A oferta cultural tem vindo a ser aumentada e continuará a ser. E se o Modesto vai ver que vai ter cada vez menos tempo livre para ir visitar as outras cidades do país. Ainda vai ter saudades desses passeios. Agora ele falou também das obras que são... E as obras que demoram muito, é verdade, as obras demoram muito, mas eu acho que não devíamos seguir o exemplo de Lisboa. Há de haver exemplos melhores, porque a impressão que eu tenho é que as obras de Lisboa também foram bastante demoradas, estão agora a acelerar, mas já estão há alguns anos. Isso tem a ver, sabe, muitas vezes com as necessidades, até as próprias situações burocráticas que as obras implicam, desde o seu lançamento à execução, os cadernos de encargos que é preciso lançar, os autos de maldições que é preciso fazer. Infelizmente, o Estado português ainda não conseguiu produzir legislação que esteja à altura da decisão política. Acho que os políticos foram modernizando mais e a legislação ainda é um complicador na decisão. E nem sempre temos empresas também à altura de corresponder à vontade que o político tem de acelerar. Nenhum presidente de Câmara gosta, nenhum autarca, nenhum vereador, os seus vereadores que estão aqui, têm dores de cabeça quando sabem que têm um programa de obras em mente e está contratualizado e depois há sempre trabalhos a mais, obras não previstas que acabam por surgir no decurso da obra e que tem a ver com a vicissitude própria de cada um dos projetos em si e que não passa pela decisão política, porque essa tenho a certeza que é sempre no sentido de pressionar os construtores, os empreiteiros a avançar com a obra, só que nem sempre é possível. Mas é uma realidade que todos vemos em Portugal, não é em Matosinhos, no país, uma obra parece que demora sempre tempo demais. Mas temos de ir também fazendo com que a lei permita que tudo seja mais breve. Muito obrigado. Estava ali e depois há algumas senhoras. Boa noite, meu nome é José Gomes e estou aqui porque acho que a doutora Luísa Salgueiro tem um passado que é um atestado daquilo que pode ser o brilhante futuro que esperemos que venha a desenvolver em Matosinhos. Gostei imenso da sua última parte, porque da primeira e a maior parte dos comentários da assistência foi tudo sobre infraestruturas, sobre estradas, isto e aquilo, e realmente aqui com estas senhoras acho que começou uma fase nova do seu discurso, que foi falar sobre as pessoas. Eu acho que o município de Matosinhos, que espero que venha a liderar, é realmente um cimento de uma comunidade de pessoas que têm necessidades completamente diferentes. E que é aquilo que disse no seu discurso. A terceira idade, os jovens, os desempregados e os que precisam de empregados, essas coisas todas que podem acontecer e cujo cimento, se calhar, é a autarquia de Matosinhos, a estrutura da autarquia de Matosinhos. Isso é uma das realidades. A outra é que estamos, inevitavelmente, todos nós podemos falar em museus, podemos falar nessas coisas, mas neste momento a coisa mais importante é a revolução digital. Todos nós, muitos de nós, já participam diariamente, muitos deles montes de horas durante o dia, montes de momentos durante o dia, na inclusão digital. Isso é das coisas mais importantes. Atar essas pontas todas, se calhar, em Matosinhos, fará parte da sua liderança. Gostava de saber o que é que pensa sobre este futuro próximo, que é a revolução digital, e o que é que a Câmara de Matosinhos pode vir a fornecer e juntar estas pontas todas que somos os nossos cidadãos. Muito obrigado. Já temos, mas já estava ao microfone, uma senhora lá atrás e outra senhora que pediu. Ali para depois o Paquito já tinha um pedido aqui, só porque eu deixei o Paquito, o microfone está por aí. Boa noite, doutora Luísa. Boa noite a todos os presentes. A minha questão penso com dois aspectos. Saúde, ação social e ainda acabo de chegar a um terceiro, justiça.
Relativamente à saúde e à ação social, que estão intimamente ligadas, falou e muito bem na questão dos idosos e numa população demasiadamente envelhecida. E, efetivamente, para lá caminhamos todos, embora não corretos, mas para lá caminhamos, e vejo aqui presentes nesta sala muitas pessoas que efetivamente pertencem a essa população. Que projetos se encetar nos destinos da Câmara Municipal, que projetos é que se propõe relativamente a esta matéria? Relativamente à justiça, numa área mais sensível, que é a área da violência doméstica, que existe, não existem respostas em Matosinhos nesta área para colmatar uma grande lacuna com que muitas vezes se depara no campo da justiça. Que projetos é que prevê relativamente a isto? Também estava aí uma senhora também, não? Era aqui, a senhora. Agora vai vir o microfone para a frente até chegar. É assim, sim. Tem microfone. Muito obrigada. Eu sou imigrante aqui em Matosinhos há 30 anos, um bocadinho mais que o senhor arquiteto Carlos Guimarães, e de facto corroboro com ele a ideia de que vale a pena vir a Matosinhos. Mas não foi isso que eu trouxe aqui. E eu vim aqui, tal como a doutora Luísa, para ouvir Matosinhos, mas não consigo deixar de falar um pouco daquilo que tem sido a minha vida profissional e que é a aposta na coesão social. E para mim a aposta na coesão social é e deveria ser o centro de todo o restante das preocupações. Peço desculpa. Porque de facto o que está a ser dito é quase como se a coesão social fosse alguma coisa que se acrescenta ao resto que já existe. Do meu ponto de vista, a coesão social é o centro e o resto é periférico e é contributivo disto. E digamos, a reforçar esta ideia, tenho também a ideia de que todas as sociedades interracistas, por muito bem que funcionem, têm interstícios. E nós temos que trabalhar nesses interstícios. E hoje eu julgo que não chega, em matéria de coesão social, falarmos de respostas sociais. Ainda muito menos chega dizer que, do ponto de vista das respostas sociais, temos taxas de cobertura suficientes. Porque temos todo o desafio hoje da diversificação de resposta aos problemas sociais, àqueles que já conhecemos, aos que conhecemos mal e aos emergentes. Este é um desafio, do meu ponto de vista, muito importante e que eu acho que Matosinhos, que iniciou em tantas áreas caminhos de tal pioneirismo, já falou da escola de segunda oportunidade e provavelmente outras iniciativas, julgo que poderia dar um bom contributo na renovação do entendimento do que é coesão social e levá-la muito para além de mais do que são as respostas sociais. Há muitas respostas sociais que nós hoje conhecemos respondendo a um padrão dito adequado, envelhecem muito rapidamente, estão a envelhecer rapidamente. E era preciso que, de facto, e em permanência, olhássemos para isso e tivéssemos propostas que as fizessem revitalizar. Rapidamente as respostas sociais se rutinizam, se burocratizam e se tornam uma qualquer resposta que não aquela que é mais adequada. E, portanto, eu queria trazer esse contributo. Eu sei que não precisa dele, mas eu é que precisava de dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Respondi agora, passava para terminar aqui a atualidade do Lima. Também. Então, pronto, vamos responder a estas três e depois. Há aqui mais três, ficarei eu com as outras aqui. Não falarem japoneses? Não, mas não estou O doutor naturalmente partilha desta visão, como a doutora Fernanda Rodrigues, que o social para nós é fundamental e não podemos falar de políticas para o futuro sem falarmos desta área e para si também é a sua área de trabalho, as questões da saúde e do social são fundamentais. Eu julgo que esse desafio que eu abordei há pouco, quando referi a possibilidade de recurso às cenários simples, mas esse recurso da nova etapa que estamos de digitalização é absolutamente essencial quando nós definimos estratégias futuras. E julgo que uma das áreas em que a autarquia deve intervir para, desde logo, promover
uma política de proximidade é exatamente pelo recurso à via digital. Nós sabemos que é crescente desfazamento ou é cada vez maior o afastamento entre os eleitores, entre os cidadãos e os decisores. Isso percebe-se quer nos atos eleitorais, quer em momentos de participação cívica. Por acaso hoje não foi assim, foi ao contrário, nós quisemos ouvir Matosinhos e Matosinhos respondeu em peso para vir dar o seu contributo, mas seguramente que isso também não é por acaso, resulta da proximidade que tem vindo a ser estabelecida ao longo dos anos entre a autarquia e os seus cidadãos, e por isso os matosinhenses estão habituados a participar, mas temos hoje novos instrumentos, novas ferramentas para o fazer. Bem, sabemos que há, por exemplo, aplicações de telemóvel em que um cidadão pode comunicar com o Presidente da Câmara, com o seu vereador, dizer no momento qual é o problema que tem, desde o seu problema de saúde que não encontra resposta no centro de saúde. O Dr. Vítor já está aqui com o telemóvel a mostrar uma aplicação da ULS para dizer que os utentes da ULS